Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 17 de fevereiro de 2025. Às 19h56, realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Sanches, 539 Centro. Nessa data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes, se dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloca a ata de reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, os que forem contrários, se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária número 6 de 2025, de autoria do Executivo, que altera a redação do artigo 1 da Lei Ordinária número 3.306/22 e dá outras providências referente à concessão de uma vaga da Casa Saica para o município de Regente Feijó. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 6 de fevereiro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Alexandre. Da Casa Saica. Oi? Da Casa Saica. É daqui da primeira? 06. Isso. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa quanto à iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto da lei ordinária número 06/2025, da autoria do chefe do Executivo, ainda nos termos do artigo 44, inciso 3, a linha B do regimento interno, voto favoravelmente quanto ao mérito da propositura. E é como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de fevereiro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini, favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 7 de 2025. Encaminhada à Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 6 de fevereiro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. João Carlos de Oliveira. Conclusão. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 06/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de fevereiro de 2025.
Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 03/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 6 de fevereiro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que se diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 06/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Vieira de Freitas, em 17 de fevereiro de 2025. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 5/2025. Projeto de Lei Ordinária número 7/2025, de autoria do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que se especifica no valor de R$ 501.148 e dispõe sobre a alteração do projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Recursos financeiros destinados ao fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 10 de fevereiro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que, de natureza legislativa e quanto à iniciativa privada do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 7/2025, da autoria do chefe do Executivo. E é como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de fevereiro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 8/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 10 de fevereiro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura, assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 07/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de fevereiro de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 4/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 10 de fevereiro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 07/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto
Plenário Teodomiro Vieira de Freitas, em 17 de fevereiro de 2025. Relator Pedro Henrique Teixeira. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 6 de 2025. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2025, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder repasses, auxílios e ou subvenções às entidades. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 17 de fevereiro de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique-se que de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos do regimento interno. E por todo o exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 09 de 2025, de autoria do chefe do Executivo. E é como voto plenário do Teodomiro Vieira de Freitas, 17 de fevereiro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 9 de 2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 17 de fevereiro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Conclusão. Analisando deditamente nada se encontrou que contraria o presente propositura, assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei 09 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, e é como voto plenário do Teodomiro Vieira de Freitas, 17 de fevereiro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social número 5 de 2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 17 de fevereiro de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto ao aspecto que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 09/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Vieira de Freitas, em 17 de fevereiro de 2025, Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 7 de 2025. Emenda substitutiva número 02 de 2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que altera o limite de percentual para repasses, auxílios ou subvenções, aumentando de 6,3% para 10% do projeto de lei ordinária número 9 de 2025. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 17 de fevereiro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foram utilizados o expediente legislativo correto, emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno.
Por todo o exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 02/2025 ao projeto de lei ordinário 09/2025 de autoria do chefe do Executivo. E é como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, 17 de fevereiro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação a relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação 10 de 2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 17 de fevereiro de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Conclusão. Analisando devidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Dessa forma, quanto aos aspectos nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 02/2025 ao projeto de lei ordinário número 09/2025 de autoria do chefe do Executivo e é como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 17 de fevereiro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social número 6 de 2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 17 de fevereiro de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que se diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 02/2025 ao projeto de lei ordinária 09/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Vieira de Freitas, em 17 de fevereiro de 2025, Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 8 de 2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião às 20 horas e 14 minutos. Boa noite a todos.